Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui nessa segunda-feira pela manhã. Semana que se inicia e até que enfim o torcedor vai poder matar a saudade de ver o Vasco em campo. A gente imaginava que no último sábado teria aí esse amistoso contra a equipe uruguaia e quase que no final da sexta-feira caiu essa bomba aí com o cancelamento desse jogo. Uma pena, principalmente para o povo do Rio Grande do Norte, que tinha uma grande expectativa em ver o Vasco jogar. E que, por culpa dos organizadores do evento, o jogo acabou não acontecendo. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso atrapalhou e muito o planejamento do Vasco. Até porque, daqui a 5 dias, o Vasco já entra em campo novamente contra o Botafogo, uma equipe entrosada, uma equipe que acabou de voltar do Mundial de Clubes, mesmo que perdeu aí algumas peças. A gente não pode esquecer que o Igor Jesus foi negociado, o Jair foi negociado, está chegando aí provavelmente o filho do Ancelotti para ser o treinador do Botafogo, e o Vasco perdeu aí a possibilidade de preparar a sua equipe num teste um pouco mais acima. A gente não sabe se essa semana ainda, quem sabe hoje ou amanhã, a direção não passou nada, um jogo-treino contra uma equipe de menor expressão do Rio de Janeiro, eu particularmente acredito que não vai acontecer nada. E a preparação do Vasco ficou prejudicada aí. A gente espera que o Fernando Diniz consiga ter mais uma boa semana de treino e possa aí fazer um bom jogo sábado contra o Botafogo. Mas o tema, como você pôde observar aí na capa, não tem a ver com esse jogo ou com o jogo contra o Botafogo. E sim e sim tem a ver com a chegada do Thiago Mendes, principalmente pela questão do salário. E eu percebo nos últimos anos que o torcedor do Vasco, ele acabou virando um fiscal de salário. Quando o jogador vem ganhando uma boa quantia, o torcedor do Vasco, assim, meio que torce o nariz. Mesmo antes de saber se o jogador vai entrar dentro de campo e vai performar ou não, sempre existe essa resenha do valor que o Vasco paga num jogador, num valor que o Vasco paga de salário num jogador, num valor que o Vasco paga uma rescisão com outro clube, ou os direitos federativos, os direitos econômicos, enfim. Eu percebo que o torcedor vascaíno, ele virou um fiscal de negócios do Vasco, já precificando e sabendo se o jogador vale aquilo ou não vale, ou se o investimento tá ok ou não tá ok. E olha, que isso é algo que eu confesso, torcedor, que mesmo vivendo no meio do futebol, eu acho muito difícil você precificar isso, principalmente antes da bola rolar, porque a gente não sabe aquilo que um jogador vai poder entregar dentro de campo. E como curiosidade, eu vou trazer para você hoje aqui, torcedor, na época que o torcedor do Vasco era feliz e não sabia, ou melhor, sabia, só que talvez não dava a devida importância. Olha só o que eu vou trazer para ilustrar aqui desse meu comentário de hoje. Isso aqui é uma revista Placar de maio de 2000. E a capa, como vocês podem observar, dos 3 maiores ídolos da história do Vasco, 2 aqui presentes, né? Romário e Edmundo. E qual era o título da capa? O meu não é menor que o seu. E o porquê dessa capa aqui? No ano de 2000, Romário e Edmundo lideravam os salários no Brasil. Cada um ganhava 450 mil reais no Vasco. E naquela época, o Vasco tinha uma verdadeira seleção. Jogadores que davam resultado dentro de campo e faziam por onde receber esse salário. Só para deixar claro, torcedor, eu jamais iria cometer a heresia de querer comparar esses jogadores que eu vou trazer aqui do Vasco, que estavam entre os 50 maiores salários do Brasil, com a chegada do Thiago Mendes, porque não tem comparação. Esses aqui são muito mais jogadores do que o Thiago Mendes, e a carreira provou isso. Mas só para tentar mostrar para você, e aqui eu sempre deixo claro isso, eu não sou o dono da razão. O que eu tenho que trazer aqui para você, torcedor, é a reflexão que para fazer time de futebol bom para disputar lá em cima, você precisa ter uns jogadores que no mercado recebam bons salários. E o Thiago Mendes é um jogador que vem aí de quase 7 anos na Europa, agora os últimos 2 anos passou no Catar, mas se você perceber, torcedor, nas redes sociais dos São Paulinos, a choradeira está grande pela chegada desse jogador ao Vasco.
Então, nessa lista, torcedor, até como curiosidade aqui, para daqui a pouco você, numa roda de amigo, poder debater e falar sobre isso. A gente tem aqui os 50 maiores salários do futebol brasileiro. Romário e Edmundo, com 450 mil. Eu vou aproximar aqui da câmera. Depois vinha o Raí, que era um jogador que voltava da França, do Paris Saint-Germain para o São Paulo, com 420 mil. E depois já vinha um Rincon, que estava no Santos, tinha saído do Corinthians naquele momento, tinha ido para o Santos, com 330 mil na quarta colocação. Depois, o Zinho já baixava para 200 mil na quinta colocação. Então, olha só, torcedor, que loucura era esse Vasco de 2000. Enquanto que Romário e Edmundo lideravam com 450 mil cada, o Zinho era o quinto colocado com menos da metade do que Romário e Edmundo ganhavam juntos no ano de 2000. O próximo jogador do Vasco a aparecer nessa lista, eu até, como curiosidade, eu vou trazer a lista quase que inteira para você aqui, torcedor. Vamos lá, o Zinho com 200 mil, Fábio Júnior com 190 mil, o Asprilla no Palmeiras, o colombiano, com 175 mil, o Pet no Rival com 175 mil, Carlos Miguel no São Paulo com 150 mil, Sorin no Cruzeiro com 145, Astrada no Grêmio com 130, César Sampaio no Palmeiras com 130, Miller no Cruzeiro com 130, Paulo Nunes no Grêmio com 130, Carlos Germano, que tinha acabado de sair do Vasco, né, naquela confusão ali no final do ano de 99 para o início de 2000, foi para o Santos e naquele momento tinha o 15º maior salário do futebol brasileiro com 120 mil. Edilson no Corinthians com 120 mil, Marcelinho no Corinthians com 120, Vampeta no Corinthians com 120, e olha só, torcedor, o reserva do Vasco naquele momento do ataque era o Viola com 120 mil por mês, ou seja, o 19º melhor salário do Brasil era reserva do Vasco. Depois vinha aí o Amato do Grêmio com 100 mil, Kleber no Cruzeiro com 100 mil, Galvão, zagueiro no Santos com 100 mil, Jorginho no Vasco, mais um do Vasco com 100 mil, e Júnior Baiano, mais um no Vasco com 100 mil. Ou seja, dos 25 maiores salários do Brasil naquele momento, 5 eram do Vasco. E se a gente for ver essa lista aqui ainda, o Marques com 100 mil também, Mauro Galvão, adivinha de quem? Com 100 mil, e depois veio o Ronaldinho no Grêmio com 100, Dodô no Santos com 90, Ivair no São Paulo com 90, Ramon no Atlético Mineiro com 90, Oséias no Cruzeiro com 85, e eu vou terminar por aqui, o 32º jogador mais bem pago no Brasil naquele momento era o Felipe, com 80 mil. Ou seja, torcedor, entre 32 jogadores, o Vasco tinha 7 dos mais bem pagos do Brasil. E não por menos, o Vasco tinha uma seleção brasileira dentro de campo, um time fantástico que ia lá, resolvia as paradas e ganhava os títulos. E se naquele momento o futebol já era algo caro, faça o exercício, torcedor, de 25 anos depois. E não por acaso, se a gente parar para perceber, no futebol brasileiro, quem é que briga lá em cima nos últimos anos? São os clubes que têm melhor poder aquisitivo. Claro que o Botafogo e seus scouts deram uma quebrada nessa banca nos últimos 2 anos, porque conseguiram ir no mercado e mapear jogador um pouco mais baratos. Só que aqueles que resolveram, que decidiram, que elevaram o Botafogo de patamar, foi o Almada e o Luiz Henrique, jogadores que com certeza ganhavam mais de 1 milhão por mês e jogadores que foram contratados por uma grana, sem dúvida nenhuma, muito alta. Onde é que eu quero chegar com esse Acorda de hoje e trazer a reflexão para você, torcedor? Não dá para a gente ficar na míngua exigindo jogador barato, porque essa matemática não vai fechar nunca. Você até pode ter scouts que consigam mapear no mercado alguns jogadores mais baratos. Agora, o futebol hoje custa caro. E não dá para a gente ficar nessa história que, é 1 milhão para ele é muito, 800 mil para esse é muito, 500 mil para esse é muito. O jogador caro, e aí eu vou trazer uma frase do Paulo Brax, o jogador caro é aquele que não rende dentro de campo. Esse sempre vai ser caro. Se o Thiago Mendes chegar aqui, resolver pegar essa bola no meio de campo do Vasco, do lado de Tietê, do lado de Coutinho, do lado de Hugo Moura quando for jogar, e elevar essa equipe, esse 1 milhão vai ser 1 milhão bem pago.
até porque tem uma matemática que a gente precisa também saber fazer. Ele veio no 0800, o passe era dele. Então, assim, esse 1 milhão é basicamente um aluguel de passe com um salário. Qualquer jogador hoje que o Vasco vai trazer aí de qualquer mercado é 4, 5 milhões de dólares. A gente está falando de 25 milhões de reais. É só ver o que o Vasco pagou nessas últimas contratações que não deram certo. Então, se a gente parar para pensar, já que não teve esse investimento no Thiago Mendes e é só pelo salário, eu vou dizer para vocês que se torna até um jogador barato, já que você não precisou colocar uma grana em cima da mesa para trazer esse jogador. Então, a minha reflexão nessa segunda-feira pela manhã, que a bola vai voltar a rolar no próximo sábado, é essa. Torcedor, não se assustem com essas cifras. Primeiro, porque o futebol está caro. E segundo, porque o Thiago Mendes veio com o passe no bolso. Então, o dinheiro que o Vasco teria que empregar para contratar ele de algum lugar para pagar uma multa, coloca no salário e depois lá na frente a gente vai ter o entendimento se esse jogador vai se pagar ou não vai se pagar. Torcedor, gostou desse Acorda de hoje? Concorda, não concorda? Não tem problema. Senta o dedão no like, compartilha nas suas redes sociais e a gente sempre está disposto aqui a esse debate. Daqui a pouco chega Emerson Rocha no Bom Dia Gigante. A gente não pode esquecer que hoje à noite tem a tradicional live de segunda-feira. Enfim, programação sempre repleta, tanto no Ave Mais quanto no Atenção Vascaínos. E até que, enfim, essa bola vai poder voltar a rolar para a gente ter esse prazer de falar de Vasco aqui com você. Um abraço e uma ótima semana para todos vocês. Valeu, galera!